Você já ouviu falar na Inquisição, um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica? Imagine um tempo em que questionar a autoridade religiosa poderia custar sua vida. Nos séculos medievais, a Igreja não só ditava as leis espirituais, mas também se tornava uma poderosa força política, responsável por controlar as crenças de milhões. A Inquisição foi um sistema de tribunais religiosos estabelecido pela Igreja Católica no final da Idade Média, com o propósito de identificar e punir aqueles que professassem crenças consideradas heréticas, ou seja, em desacordo com os ensinamentos oficiais da Igreja. Esses tribunais não apenas realizavam julgamentos sobre doutrinas divergentes, mas também perseguiram outros comportamentos vistos como ameaça ao poder da Igreja, como práticas de magia, feitiçaria e até mesmo movimentos filosóficos que desafiavam a ortodoxia religiosa. O surgimento da Inquisição ocorreu em um contexto de crescente poder da Igreja Católica e da necessidade de assegurar a uniformidade de crenças em uma Europa medieval profundamente religiosa. À medida que a Igreja expandia sua influência, especialmente após a queda do Império Romano, surgiam também ideias e movimentos contrários à sua autoridade, como os cátaros e valdenses, que defendiam interpretações alternativas da fé cristã. Diante disso, a Igreja criou os tribunais inquisitoriais como uma maneira de combater essas heresias e reafirmar sua posição de poder espiritual e político. O principal objetivo da Inquisição era, portanto, erradicar qualquer forma de heresia que pusesse em risco a unidade religiosa e a autoridade papal. A Igreja via a heresia não apenas como um erro teológico, mas como um risco social e político, uma vez que essas crenças poderiam minar a coesão da sociedade medieval, que dependia da Igreja para seu funcionamento moral e espiritual. Ao identificar e punir os hereges, os tribunais inquisitoriais procuravam garantir que a fé católica fosse mantida pura e inquestionada, impedindo qualquer dissidência que pudesse levar à desordem. Além de sua função religiosa, a Inquisição também teve um componente político significativo. As autoridades e governantes muitas vezes viam os tribunais inquisitoriais como uma ferramenta útil para consolidar o poder e controlar a população. Ao associar-se com a Igreja e apoiar suas ações, os reis e nobres obtinham legitimidade em suas práticas de governança, reforçando o controle sobre suas terras e garantindo a paz social dentro de uma estrutura cristã unificada. Em sua essência, a Inquisição foi um meio de manter a ortodoxia religiosa e preservar o poder e a autoridade da Igreja Católica, através da repressão das ideias divergentes e da eliminação dos considerados hereges. No entanto, o processo também gerou um legado sombrio de abusos, torturas e mortes, que perdura como um dos períodos mais controversos da história da Igreja. A Inquisição medieval surgiu como uma resposta direta ao crescimento de movimentos heréticos na Europa, que desafiavam a autoridade e os dogmas da Igreja Católica. Durante o século XII, diversas seitas e grupos, como os cátaros e os valdenses, começaram a propagar crenças e práticas que eram vistas pela Igreja como subversivas e contrárias aos ensinamentos cristãos oficiais. Esses grupos pregavam, por exemplo, interpretações alternativas das Escrituras, questionando a necessidade da hierarquia eclesiástica e do clero, além de oferecerem formas de adoração mais simples, sem a necessidade de rituais complexos e da figura do Papa. Foi nesse contexto que o Papa Gregório IX, no ano de 1231, estabeleceu formalmente a Inquisição para lidar com o crescente número de heresias na Europa. Ele percebeu que esses movimentos estavam minando a autoridade da Igreja, criando divisões e oferecendo alternativas que atraíam fiéis. O Papa, então, determinou a criação de tribunais inquisitoriais com a missão de identificar, investigar e erradicar a heresia. A Inquisição se espalhou rapidamente pela Europa, e os inquisidores foram encarregados de supervisionar e assegurar que a fé católica fosse mantida pura. O principal propósito da Inquisição medieval era garantir a uniformidade de crença dentro da Igreja Católica e reforçar a obediência ao Papa e aos dogmas oficiais da Igreja. Em uma época de grande instabilidade social e política, a Igreja tinha um poder enorme sobre as sociedades europeias, sendo vista como a instituição que unificava a moralidade e a espiritualidade da população. A heresia era considerada não apenas uma violação religiosa, mas também uma ameaça ao ordenamento social e à estabilidade do Império Cristão.
A Igreja acreditava que, ao eliminar as heresias, ela estava preservando a verdadeira fé e impedindo que os fiéis se desviassem dos caminhos da salvação. A uniformidade doutrinária era vista como essencial para a coesão social, pois a Igreja representava a autoridade máxima e, portanto, o único caminho para a salvação. Assim, a Inquisição funcionava como um mecanismo de controle religioso, zelando para que as crenças dos cristãos estivessem alinhadas com os ensinamentos do clero e com as decisões papais, afastando qualquer ideia que pudesse enfraquecer a autoridade da Igreja. Além disso, a Inquisição tinha um forte caráter político, pois muitos governantes viam a perseguição às heresias como uma forma de solidificar seu poder, com o apoio da Igreja, garantindo a unidade religiosa e social em seus reinos. Ao adotar a Inquisição, a Igreja e os monarcas buscavam não apenas garantir a ortodoxia religiosa, mas também a estabilidade política e a paz nas suas terras. Os inquisidores eram membros do clero, muitas vezes pertencentes à ordem dominicana ou franciscana, designados pela Igreja para investigar, julgar e punir heresias. Esses clérigos tinham autoridade espiritual e legal para atuar como juízes em casos de heresia, e suas funções iam muito além de simples investigações. Além de identificar as crenças contrárias aos dogmas da Igreja, eles eram responsáveis por conduzir os interrogatórios, realizar os julgamentos, quando necessário, aplicar punições severas. Os inquisidores tinham um papel duplo, eram tanto juízes quanto algozes. Eles possuíam poderes para interrogar qualquer pessoa suspeita de heresia, incluindo prisioneiros, e eram frequentemente considerados acima das autoridades locais ou dos monarcas em questões de fé. Sua palavra tinha peso tanto na Igreja quanto na sociedade, e suas decisões eram aceitas sem contestação. O processo inquisitorial envolvia não apenas a averiguação da fé, mas também a aplicação de punições, como o confisco de bens, a prisão e, em casos extremos, a execução. A tortura foi uma das ferramentas mais cruéis e utilizadas pela Inquisição para obter confissões de heresia. A Igreja, embora afirmasse ser contra a violência, justificava o uso da tortura como uma forma de salvar as almas dos hereges, alegando que, ao confessar seus pecados, os réus poderiam se arrepender e receber o perdão de Deus. Entre os métodos de tortura usados estavam a cadeira de ferro, um dispositivo projetado para queimar a pele e causar grandes dores, a imersão em água quente, que provocava queimaduras, e o estiramento das juntas, que causava danos irreparáveis aos ligamentos e articulações. A tortura não visava apenas causar sofrimento físico, mas também quebrar a resistência psicológica das vítimas, forçando-as a confessar, mesmo quando inocentes. Esses métodos eram usados repetidamente até que o réu cedessem, confessando a heresia ou, muitas vezes, qualquer coisa que os inquisidores desejassem ouvir. Além da tortura física, os inquisidores usavam intensas ameaças psicológicas para enfraquecer a moral dos réus e pressioná-los a confessar. Isso incluía promessas de salvação caso cooperassem, mas também advertências de punições severas, como a excomunhão ou a condenação à morte, caso não confessassem. Ameaças de tortura contínua ou de punições para familiares e amigos também eram usadas para intimidar e quebrar a resistência dos acusados. O medo de condenação eterna era uma ferramenta poderosa, pois as pessoas temiam profundamente o inferno e a excomunhão. Os inquisidores muitas vezes manipulavam as crenças religiosas dos réus, explorando sua ansiedade e fé para pressioná-los ainda mais. Esse tipo de pressão psicológica, combinado com a dor física da tortura, resultava em um alto número de falsas confissões, onde os acusados, em sua maioria inocentes, confessavam crimes que nunca haviam cometido apenas para escapar do sofrimento. Dessa forma, os métodos brutais da Inquisição não apenas violavam os direitos humanos, mas também causavam um grande sofrimento psicológico e físico, deixando um legado de medo, injustiça e crueldade na história da Igreja Católica. A Inquisição representou uma tentativa sistemática de eliminar a diversidade religiosa e impor a uniformidade doutrinária da Igreja Católica sobre a população. O medo de ser acusado de heresia pairava sobre as sociedades da época, criando um clima de repressão e censura. Ao perseguir qualquer prática ou crença que fosse considerada contrária aos ensinamentos da Igreja, a Inquisição resultou em uma sociedade onde as alternativas religiosas ou espirituais eram duramente suprimidas.
Essa intolerância religiosa fez com que muitos ocultassem suas crenças, e aqueles que ousaram desafiar a ortodoxia estavam sujeitos à tortura, excomunhão e até à execução. Além de caçar hereges, a Igreja também reprimia movimentos místicos ou espirituais que ofereciam visões diferentes das ensinadas pelo clero. A uniformidade de crença não era apenas uma questão religiosa, mas também um método de controle social e político, sendo que qualquer dissidência representava uma ameaça ao poder da Igreja e sua posição dominante na sociedade medieval. O uso indiscriminado da tortura e das execuções públicas durante a Inquisição causou um enorme desgaste à imagem da Igreja. Embora a Igreja tenha inicialmente defendido a Inquisição como uma maneira de preservar a fé cristã verdadeira, o crescente número de abusos levou a críticas tanto internas quanto externas. Muitos clérigos e teólogos, que antes apoiavam a perseguição, começaram a questionar os métodos brutais utilizados, o que contribuiu para a perda de credibilidade da Igreja como uma instituição moral e espiritual. Além disso, a repressão de figuras de destaque, como Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por suas ideias sobre o universo infinito e a multiplicidade de mundos, e Galileu Galilei, que enfrentou o julgamento da Igreja devido às suas descobertas astronômicas que contradiziam a visão geocêntrica, ilustram como a Igreja comprometeu sua imagem ao perseguir o conhecimento e a inovação. Esses eventos ajudaram a gerar movimentos reformistas e o fortalecimento da Reforma Protestante, que contestou a autoridade papal e propôs um retorno a uma fé mais direta, sem a intervenção de uma Igreja corrompida e excessivamente política. A Inquisição também foi marcada por uma agressiva censura ao conhecimento, especialmente para filósofos, cientistas e pensadores que questionavam os dogmas da Igreja. Os cientistas e filósofos, cujas descobertas desafiavam a interpretação literal das Escrituras, estavam entre os principais alvos da Inquisição. Giordano Bruno, que defendia a teoria de um universo infinito e a ideia de que as estrelas poderiam ter planetas como a Terra, foi condenado e queimado na fogueira por suas opiniões consideradas heréticas. Da mesma forma, Galileu Galilei, ao defender o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, entrou em conflito com a Igreja, que apoiava o modelo geocêntrico. Ele foi forçado a retratar suas ideias em público e passou o resto de sua vida sob prisão domiciliar. A perseguição de cientistas e filósofos não só prejudicou o avanço da ciência, mas também fez com que muitas mentes brilhantes se afastassem da Igreja, contribuindo para a ruptura entre a Igreja e o mundo intelectual. A Inquisição não estava apenas ligada à autoridade religiosa da Igreja, mas também ao controle político. Em uma época em que a Igreja Católica tinha grande influência sobre os monarcas e os governantes da Europa, a Inquisição foi frequentemente utilizada como uma ferramenta para consolidar o poder e garantir a lealdade dos súditos ao papado. Em muitos casos, os monarcas viam na Inquisição uma maneira de unificar seu reino sob a fé católica e eliminar qualquer oposição interna que pudesse ameaçar a estabilidade do regime. A estreita relação entre Igreja e poder político permitiu que a Inquisição se expandisse e tivesse poder legal em diversos territórios, sendo capaz de impor a obediência religiosa por meio do medo e da força. Quando os monarcas colaboravam com a Igreja, eles fortaleciam sua autoridade e garantiam uma sociedade homogênea em termos de crença religiosa, ao mesmo tempo que neutralizavam dissidentes e possíveis inimigos políticos. Essa aliança entre fé e poder político teve implicações profundas na forma como a sociedade medieval se estruturava, e a Inquisição foi um dos instrumentos centrais nesse processo. A Inquisição é um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica. Sua combinação de violência, intolerância religiosa e abuso de poder deixou um legado de sofrimento, que continua a ser lembrado até hoje como um alerta sobre os perigos do autoritarismo religioso.